devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito obrigada, Fábio. Fábia, muito obrigada, Teodoro, pelo acolhimento tão gostoso. Fábia, ela hoje vai ter duas funções, né? Acolher com uma música tão bonita e fazer a interpretação em Libras. Muito obrigada, viu, Fábia? Sejam bem-vindos todos e todas nessa noite, né? Uma noite muito especial para todos nós, para quem está aqui participando, para quem está nos ouvindo, tanto pela plataforma quanto pelo YouTube, porque hoje é uma noite de festa, né? Uma noite de muita alegria, onde nós temos que compartilhar com vocês tanto conhecimento e tantas experiências importantes no processo de inclusão. Então, sejam todos muito bem-vindos, que essa noite seja uma noite muito feliz mesmo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele, sem a intervenção dEle, nada disso seria possível. Nós não conseguiríamos abarcar todo esse pessoal que está aqui conosco, né, que hoje vai falar um pouquinho com vocês, e produzir uma obra tão rica como essa, tá bom? Nós queremos agradecer aos nossos familiares, porque todos os autores que participaram dessa obra, por vários momentos, tiveram que se isolar, tiveram que ficar no seu canto, deixar a família, né? E a família teve que ser muito compreensiva durante todo esse processo, então nossos agradecimentos aos maridos, às esposas, aos filhos e outros familiares. E é lógico agradecer a todos os autores que estão conosco aqui e a todos vocês que estão prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigada. Bom, nós vamos dar início, então, ao lançamento do nosso livro, Pessoas, né, e Deficiências, Diálogos Interdisciplinares Inclusivos, que é o nosso livro, a nossa obra. E nós queremos abrir o espaço para que todos participem. Então, se você tiver uma dúvida, algo que queira saber, mande aqui no chat, né, a sua dúvida, a sua pergunta ou o seu comentário, que no finalzinho a gente vai abrir um espaço para ler, para tentar tirar as dúvidas na medida do possível. Se nós não conseguirmos responder a todos, não se preocupem, depois vocês podem nos enviar por e-mail ou por WhatsApp, e a gente vai fazer o possível para responder todos, ok? Então, agora eu vou passar a palavra ao outro organizador, o Paulo César, que vai falar um pouquinho com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a disponibilidade de todos, né, e dos nossos amigos, autores desta obra, que com muita alegria aí aceitou esse desafio nosso, e eu tenho absoluta certeza que todos aqui, de alguma forma, e sabendo da importância desse tema da inclusão, pouco difundido culturalmente no nosso país, né? Infelizmente. Então, o escopo do trabalho surgiu justamente com essa ideia de cada profissional, aqui durante esses 12 capítulos, um despertar, né? Uma semente a ser lançada, plantada, que isso não fique somente nessa obra, mas que possa tocar também um pouco no coração das pessoas, né? Esse é o escopo, de fato, do nosso trabalho. O que a gente já gostaria de salientar é que a obra, isso eu posso falar com toda a exatidão, que todos os autores aqui têm vivência na área da inclusão, vivem, né, de fato, além como profissão, por amor, por uma causa que a gente sabe que as pessoas hoje a gente precisa um pouco mais de isonomia, de empatia para com todos.
Então, desse modo, aí a gente vem trazer, todos nós autores aqui, uma reflexão sobre esse tema de capital importância na vida de todos nós e daqueles que merecem também, de fato, a nossa proteção, né? Que a gente sabe que eles são vilipendiados aí, isso eu falo pela minha área, né, específica, a área do direito, e cada colega dos autores, eles vão tratar um pouco do seu tema, eles são colocados às margens, infelizmente, pela nossa própria sociedade. Bom, vocês devem estar se perguntando como tudo começou. Então, tudo começou pela organizadora Fabiane, que sou eu, uma mulher de pele clara, com óculos, o rosto mais alongado, cabelos médios, descoloridos, né? E com o meu esposo, Paulo César, que também vai se descrever. Eu sou homem, cabelo preto, mais esbranqueado, rosto fino e uso óculos. O nosso desejo sempre foi encontrar numa obra algo que falasse sobre inclusão, mas por vários olhares, não só o olhar da escola, não só o olhar da equipe terapêutica, não só sobre o olhar da família, mas que tivesse algo mais abrangente e que essas áreas se conversassem. Então, o nosso desejo de encontrar um material que pudesse nos abraçar nesse conteúdo foi o que nos motivou a convidar esses 12 autores de diversas áreas. Nós temos aqui a área da medicina, nós temos a área da psicologia, nós temos a área do jornalismo, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, nós temos empreendedores, nós temos políticos, nós temos uma gama de profissionais, né, que compõem essa obra e que trazem para dentro dela conhecimento, vivência e muita experiência inclusiva. Nós vamos começar, eu vou passar a fala para o Paulo César, nós vamos começar um bate-papo agora com cada um dos nossos autores, tá bom? Paulo César? Justamente, né, como a minha esposa, a Fabiane, muito bem descreveu, então, nesse trilhar de ideias aqui, é muito importante que todos conheçam, de fato, esses amigos e colaboradores do livro, né? Porque é assim que, inclusive, a gente deve chamá-los, né? Porque, inclusive, até nessa organização, a gente acaba aproximando, né, com eles, até estreitando laços, e também por conta dessa causa nobre que nos tocou neste momento. Então, agora eu gostaria de chamar a nossa colega, o nosso amigo Walter, né? Walter Marinho. Vou fazer uma breve explicação aqui do currículo dele, vou até aproveitar para cortar um pouco, porque o Walter tem um extenso currículo aí. O Walter, após exercer vários anos atividades na Europa, regresso para o Brasil, né? Ele é empreendedor, político e professor, doutorando em gestão da inovação pela International Lisbon. Ele também é diretor da inovação do Instituto General Vilas Boas, diretor de inovação e Smart Cities da Universidade Integrada do Alto Uruguai e Missões, e também consultor políticas e estratégias, entre outras atividades públicas. Com a palavra, o Walter, para aqui uma consideração, como ele analisa as políticas públicas para a inclusão. Boa noite a todos, né? Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Né? Parabenizo cada autor, em especial a colega Michele, né, que nos apresentou. A colega Michele era uma amiga da época de faculdade, né, Michele Bastos, e que fez parte também como coautora dessa minha obra, e por vocês, né, terem essa coragem de juntar essa turma toda e levar esse livro, essa contribuição de cada um que tem as suas experiências profissionais e pessoais,
que leva a partilhar com cada um das pessoas que estão aí nos assistindo. E para nós falarmos em políticas públicas, nós tivemos uma oportunidade imensa de até as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência sentir na pele com essa ruptura que a pandemia trouxe, de ficar, de alguma forma, por algum tempo, né, deficiente de alguma forma. Então, quando eu falo em políticas públicas e inovação, que era a minha área, a gente vê que o Brasil está a passos distantes dos demais países, até porque nós ainda temos dados do então IBGE de 2012, né, que diz, quando fizeram essa tal estatística, que 45 milhões de pessoas disseram que têm algum tipo de deficiência, né? E nós vemos que a deficiência, com a pandemia, ela aumentou, e essa inclusão ficou ainda mais distante, nós tão dependentes hoje das tecnologias. Então, essa experiência que vocês, né, trouxeram, eu tenho um filho autista dentro, então, de casa, e uma coisa que ocorreu conosco, né, isso mostra como nós andamos em políticas públicas, é que uma universidade, uma escola privada a qual ele estava, falou que o melhor lugar para ele era uma escola pública, porque lá tem uma diversidade de professores e atenção que na escola privada não tinha. Então, a gente vê que as políticas públicas, elas são importantíssimas para chegar a toda e qualquer classe e dar a real inclusão a essas pessoas que hoje não têm de verdade. E quando falamos em políticas públicas, nós começamos primeiro a treinar os professores que lidam com ela. Então, as políticas que nós vemos hoje no Brasil, ela é tão desinformada que basta um político, seja da esfera federal, estadual ou municipal, ele faz tipo assim, rebaixo para um cadeirante, ele acha que está fazendo um favor e aquilo é uma política pública. Então, nós temos que ir muito além, né? E eu falei com, né, a Fabiane, como eu estou envolvido no governo federal, de alguma forma, né, vou tentar levar as nossas iniciativas e políticas públicas mais adiante, mais à frente, deixar esses políticos melhores informados. Há muita gente com boa intenção. Não falta recurso público, o que falta é projeto, né, e conhecimento, para que nós tenhamos uma real, né, inclusão. E as tecnologias, elas são um braço desses agentes, desses professores, de uma rede de pessoas que trabalham com crianças que têm TIA ou tenham outra deficiência física, né, ou mental, de alguma gravidade ou não. Então, sem dúvida nenhuma, o poder público tem um poder extremamente importante para mudar a vida dessas pessoas e dar um pouco mais de equilíbrio nas oportunidades de trabalho, de conhecimento e qualidade de vida no seu dia a dia. Então, eu termino dizendo que estamos, infelizmente, muito longe do que seja ideal, mas o caminho e a mudança começa por cada um de nós que cá estamos, por cada uma das pessoas onde estão aí, em cobrar as pessoas as quais, né, elas votaram e fazer as suas exigências. Mas muitíssimo obrigado, foi muito prazeroso, né, e muito conhecedor também poder ler as obras que cada um fez essa, né, contribuição, e saio daqui mais fortalecido, com conhecimento a mais. Muitíssimo obrigado e contem aí com o meu humilde conhecimento. Nós que agradecemos, Walter. E só uma consideração, o Walter está falando conosco de Brasília, né, Walter? E nós conversamos essa semana algumas coisas, e nós vamos fazer essa obra, né, esse livro, chegar nas mãos, né, de algumas pessoas que a gente acredita que possa
agregar ainda mais e que possam colaborar ainda mais com o nosso projeto, né? Nós tivemos a ideia de entregar para várias pessoas, dentre elas a primeira-dama, que está ligada, né, a esposa do nosso presidente, que está ligada à área da educação, da inclusão, como tradutora, né, intérprete em Libras. Muito obrigada, viu, Walter, pela parceria. Não, perfeito. E esse vosso comentário se faz muito importante, porque são essas pessoas, independentes de nós gostarmos delas ou não, é que têm a sua função dentro dos seus cargos para fazer com que as coisas aconteçam. E uma das minhas atividades é que nós tenhamos no IBGE essa contagem das pessoas com deficiências e crianças, porque só com esses dados pode-se construir políticas públicas mais assertivas com essa né, quantificação que o IBGE pode nos dar. Mas muitíssimo obrigado. Agora nós iremos passar a palavra para uma outra autora do livro, a nossa amiga Ana Cristina. Eu vou fazer um breve relato também do seu currículo. A Ana Cristina Afonso, ela é graduada em psicologia, com experiência em mais de 25 anos em clínicas e consultórios de psicologia e neuropsicologia. Ela tem atuação em atendimento a crianças, adolescentes e adultos, através de psicoterapia, avaliação psicológica e neuropsicologia. Ela também tem especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Também tem especialização em diagnóstico e reabilitação em dislexia, transtorno de aprendizagem. Ela também é especialista em reabilitação em neuropsicologia do Centro de Estudos de Neurologia do Hospital das Clínicas, e treinadora de memória operacional e tutora e idealizadora do projeto Superação e Aprendizagem. Então, desse modo, Ana, eu gostaria que você informasse aqui para todos os presentes qual a sua relação pessoal com os temas da acessibilidade e inclusão. Muito obrigada pelo convite e pela iniciativa de vocês. Muito obrigada a todos os presentes. A minha experiência, né, a minha trajetória profissional, ela começa em 1990, aproximadamente, quando eu comecei a desenvolver o estágio na psicologia, numa prefeitura, e a minha função lá era trabalhar a conscientização e a importância dos direitos da criança e do adolescente pelo Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, junto à comunidade e junto aos profissionais da área da educação. A minha sala era muito próxima, né, de um projeto que trabalhava com idosos, então era muito interessante participar dessa conscientização, né, dos direitos tanto dos idosos quanto das crianças e do adolescente. Desde então eu venho trabalhando na área clínica e quando eu finalizei a minha formação em neuropsicologia, eu recebi muitos pacientes, tanto crianças, adolescentes, adultos, para fazer a avaliação neuropsicológica, né? E assim, é incontestável a contribuição da neuropsicologia para um olhar, né, criterioso em relação ao comportamento humano, ao funcionamento cerebral, né, independente da idade. Desde os primeiros anos de vida, né, quando, por exemplo, uma família tem uma suspeita num diagnóstico de transtorno de espectro autista, de TDAH, ou mesmo de deficiência intelectual, né, passando pelos adolescentes nas suas diversas dificuldades, né, até mesmo pessoas que passaram infância e adolescência com dificuldades e chegam à vida adulta com severas dificuldades, e agora, mais recentemente, a gente tem recebido muitos idosos, né, para a avaliação neuropsicológica na busca de uma
um tratamento até não medicamentoso, né, para melhorar a qualidade de vida. Então, hoje a gente olha assim, a neuropsicologia, ela está contribuindo muito para esse processo, né, da inclusão e da acessibilidade, tão importante tema que nós estamos abordando hoje, né? A neuropsicologia, ela trabalha com a singularidade de cada pessoa, né? Então, olhando assim, o que cada pessoa tem de potencialidade e de dificuldades. E a partir daí, trabalha-se, né, todo um processo para que essa pessoa tenha condições de estar sendo respeitada e incluída, junto com a família e junto com os profissionais. Bom, dentro dessa questão do idoso, né, que foi um dos capítulos que eu contribuí, assim, eu tenho uma paixão muito grande por essa população, né, e cabe aqui a gente ponderar que o mundo está envelhecendo, né, e estima-se que em 2050, pelo menos uma pessoa, né, em cada 5 será um adulto, né, idoso, com mais de 60 anos. Então, cabe que possamos trabalhar em cima desse cuidado em relação a essa população. Nesse momento, a gente sabe que trabalhar a manutenção da saúde do idoso não é investimento, né? Então, o nosso país não trabalha com esse público de uma forma tão inclusiva. Então, hoje a gente sabe que tem idosos que sofrem uma vida com muita vulnerabilidade, né, desamparados pelas famílias, sem acessos adequados. Então, a gente sabe que precisamos aí urgentemente repensar essas políticas, repensar todo um trabalho, né, para que possamos incluir o idoso na nossa sociedade de uma maneira justa, como ele realmente merece, né? Então, fica aqui o meu convite a todos a olhar essa obra que é tão valiosa, que a gente vem trabalhando em cima há alguns meses, né? E que a gente possa, então, estar contribuindo para essa acessibilidade do idoso também. Então, a gente vem aí com uma amplitude muito grande de vários pontos para que a gente possa repensar com muito cuidado tudo isso. Então, fica o meu agradecimento novamente e a minha disponibilidade para todos. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou chamar a nossa terceira autora, né? É a Carolina Videira. Carola, boa noite, seja bem-vinda. Vou falar um pouquinho de quem é a Carolina. A gente chama ela de Carola, né? Mas ela se chama Carolina. Ela é empreendedora social, ela é educadora, mestre em neurologia, especialista em práticas inclusivas e gestão das diferenças, pesquisadora na área da violência escolar e coordenadora de pós-graduação do Instituto Singularidades. Ela não colocou aqui, mas ela é uma das idealizadoras da turma do Giló, né? Então, Carola, eu queria perguntar para você, queria que você compartilhasse conosco, na sua vasta experiência, o que você entende que seja a sua missão de vida e como que ela se aplica na sua participação como coautora do nosso livro Pessoas e Deficiência. Boa noite, em primeiro lugar, a todas e todas. Eu sou a Carola, sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, levemente cacheados, compridos. Hoje eu uso uma roupa de frio, uma jaqueta preta, e o meu fundo de tela é um quadro abstrato em tons de amarelo, laranja e verde. Também gostaria de agradecer a vocês, Fabiane e Paulo, pelo convite para compor essa obra junto com todos os outros colegas autores que estão aqui, que são pessoas admiráveis e que têm todo o meu respeito. A Bia é
minha missão, eu acho que são algumas, mas eu acho que o meu maior propósito é garantir que nenhuma criança fique para trás. E a gente precisa ainda lembrar que a educação é um direito universal e que, infelizmente, muitas crianças estão fora da escola, ou dentro das escolas, mas cheias de barreiras para que a aprendizagem aconteça. Então, o meu trabalho se aplica, né? Eu consigo garantir que essas crianças não fiquem para trás, investindo na escola inclusiva. Porque eu acredito que a educação é a ferramenta mais poderosa para a transformação que a gente deseja. E eu só enxergo a educação inclusiva como o único caminho possível para isso. Para a gente garantir que nenhuma criança fique para trás, é preciso democratizar esse conhecimento acerca do que é a educação inclusiva, que ainda é muito pouco compreendida e má compreendida no Brasil. E esse é o objetivo do nosso capítulo nessa obra, né? A educação inclusiva não se resume apenas ao público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência, com transtornos de aprendizagem, altas habilidades e superdotação, mas todas as crianças presentes dentro da escola. Todos nós somos diferentes, todos nós aprendemos em tempos diferentes, de maneiras diferentes, e precisamos ser vistos pelas nossas habilidades, ao invés de sermos rotulados pelas nossas dificuldades. E o capítulo que eu tive o prazer de escrever junto com duas colegas queridas, objetiva exatamente formar e informar a sociedade e a comunidade escolar sobre educação inclusiva. Obrigada. Nós que agradecemos, e isso é muito importante, não deixar ninguém para trás. A gente fala em inclusão, a gente, né, a maior parte da população pensa na pasto aí que estão excluídos, né? E aí a gente vai poder contar isso daí com mais profundidade no capítulo da Carola, que fez junto com a Samara e com a Kika. Daqui a pouco elas vão falar conosco. Obrigada, viu? Agora nós passaremos a palavra para uma outra colega nossa, escritora, que é a Denise. Boa noite, Denise. Vou fazer uma descrição aqui também do currículo dela. A Denise, ela é graduada em Psicologia, com especialização em Neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela é especialista em Reabilitação e Neuropsicologia do Centro de Estudos de Neurologia, Hospital da Clínica. Ela atua como psicóloga clínica com experiência na área da psicologia, neuropsicologia, transtorno do neurodesenvolvimento. Ela é uma das idealizadoras e fundadoras da Superação e Aprendizagem e visa promover a transmissão do conhecimento para psicólogos, professores e pais, por meio de cursos, workshops e palestras. E ela também é coautora de um livro, Mais Epilepsia na Psicologia, com um capítulo sobre a psicoeducação de professores de criança com epilepsia. Desse modo, Denise, a gente gostaria que você esclarecesse, contasse para todos os presentes aqui, pessoas que aqui nos assistem, quais são as suas expectativas sobre a inclusão na nossa sociedade? Boa noite a todos. Eu sou mulher de pele branca, cabelos claros, meu fundo é todo branco e é uma grande alegria e satisfação estar com vocês nessa noite para abordarmos esse tema que é tão importante, que é a inclusão. Eu atuo com a avaliação de crianças, adolescentes e adultos, e muitos chegam até a clínica com marcas de um processo de escolarização, como bem falou a Carola, que foram deixados para trás, mesmo frequentando a sala de aula, em que suas habilidades não foram valorizadas. Então, eu trabalho muito para que pais, professores, profissionais da saúde conheçam as formas de aprendizagem dos seus alunos. Porque com a neuropsicologia, compreendemos como o cérebro funciona. E cada cérebro é único, cada pessoa é única e tem as suas facilidades, as suas habilidades
dificuldades e potencialidades que a escola precisa valorizar. Além da escola, temos a universidade, e que também a inclusão deve ser respeitada. O direito do aluno que está no curso universitário de poder ser incluído e ter as suas habilidades, ter as suas dificuldades respeitadas é muito importante, pois estamos falando da formação de outros profissionais. Eu tive o prazer de escrever um capítulo sobre o diagnóstico tardio e as superações do TDAH e da dislexia, junto com a minha amiga Ana Cristina, né? Porque nós acreditamos que todos aprendem à sua maneira e do seu jeito. Então, a partir do momento que a gente faz esse trabalho de avaliação e ajuda as pessoas a se valorizarem as suas características, é mais fácil para que essa aprendizagem se desenvolva. E nesse trabalho, eu entro muito em contato com equipes escolares. E o que eu encontro na escola? Muitos professores motivados, com sede de saber, e outros que estão desesperados, que não sabem como fazer para que a criança aprenda, para que o aluno universitário aprenda. Eu acredito que com essa troca de conhecimentos, com essa união de várias áreas, como é a que estamos fazendo aqui com essa obra, a gente possa facilitar o processo de inclusão, para que a escola, a universidade e a empresa sejam espaços de acessibilidade, sejam espaços que respeitem cada pessoa com a sua forma de ser. Então, a minha expectativa é que a inclusão realmente aconteça na prática, com a troca de conhecimentos, com a valorização do ser humano, das características e do jeito de atuar no mundo de cada um. Então, essa é a minha expectativa, e que essa nossa obra atinja o máximo de pessoas, né? Que a gente possa, a partir disso, fazer uma escola mais inclusiva e mais acessível a todos. Então, eu quero agradecer pelo convite e eu estou à disposição para conversarmos mais sobre esse tema, para tirar dúvidas de quem tiver interesse. Então, obrigada a todos. Obrigada, Denise. Obrigada mesmo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos tendo algumas perguntinhas aqui, eu estou anotando tudo. Depois, no final das apresentações dos autores, a gente abre para quem quiser dar a sua colaboração. Então, pode enviar aí pelo chat mesmo as dúvidas de vocês, alguns questionamentos, fiquem à vontade, tá bom? Agora eu vou chamar a Fabiana Salvador. Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Vou apresentar a Fabiana para que vocês possam conhecê-la. Fabiana é médica pediatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em terapia intensiva pediátrica, titulada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, médica coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Unimed de Piracicaba. Ela é médica plantonista da UTI pediátrica da Santa Casa de Piracicaba. Ela é médica pediátrica da Aberta Saúde. Ela acredita em um diagnóstico médico não limitante e tratamentos que promovam a melhoria da qualidade de vida. Ela acredita na inclusão como um processo natural da participação de todas as pessoas nas comunidades, com respeito e cooperação. Fabiana, como você vem com essa experiência da área médica, né, da parte da medicina, eu gostaria de saber qual é o papel do médico no processo da inclusão. Boa noite, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, um prazer enorme estar podendo conversar com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, eu tenho um rosto fino, tenho os olhos grandes, meu fundo tem uma porta branca, uma parede branca, 3 fotografias e algumas medalhas do meu marido corredor pendurado.
Eu me coloco sempre na seguinte situação: o médico acaba assumindo uma responsabilidade grande nos diagnósticos e ainda se prende muito ao que era antigamente o modelo de visão da deficiência, né? Que era o modelo em que o médico dizia o que a pessoa poderia fazer. Então, o médico analisava aquele paciente, aquela pessoa com deficiência, de qualquer tipo, física, motora, intelectual, ele analisava aquele paciente e dizia, esse paciente serve para trabalhar dessa forma ou daquela, ou essa criança tem condições de aprender ou não tem condições de aprender, e ficava muito nas mãos do médico essa tomada de decisão, né? E o que eu sinto é que até hoje algumas empresas, algumas escolas funcionam ainda dentro desse padrão. Então, se aguarda muito que o médico dê o nome do problema que a pessoa tem, faça um diagnóstico, e com esse diagnóstico encaminhe. Então, ó, escola, essa criança tem um problema, uma dificuldade de aprendizado, e essa criança consegue aprender ou não, ela não consegue aprender, né? Então, essa criança antigamente era direcionada aí para as escolas especiais, e hoje elas têm que participar da inclusão dentro das escolas, com as outras crianças também, mas a gente acaba perdendo bastante tempo, porque se espera que esse diagnóstico venha direcionar, né? Mesma coisa nas empresas, a pessoa espera muito tempo até que ela possa ser colocada, porque se aguarda um laudo, um documento, que digam o que ela tem condição de fazer. E o modelo atual da deficiência enxerga a deficiência no meio, na sociedade, e não na pessoa, não é? E a gente tem bastante dificuldade ainda hoje, mesmo esse modelo sendo o modelo vigente desde a década de 60, de se incluir o deficiente dessa forma. A pessoa com deficiência tem que dizer, eu consigo fazer, eu consigo trabalhar nessa área, eu consigo fazer desta forma, eu prefiro trabalhar assim, e isso deve ser valorizado e ela deve ser enquadrada numa função conforme a habilidade dela, que ela tem vontade, que ela declara ser capaz, né? Mesma coisa na escola. A criança que demonstra alguma dificuldade de aprendizado, ela precisa ser respeitada, ela precisa, a escola precisa buscar outras formas de ensinar aquela criança, independente do diagnóstico, ela não pode perder tempo. Um adulto não pode perder tempo sem trabalho, ele precisa do trabalho dele e ele precisa ser ouvido, ser incluído da forma como ele se declara capaz. Então, esse é o paradigma atual, e eu acho que a gente pode colaborar muito em todos os aspectos da nossa vida, lembrando que sempre a pessoa com deficiência que é capaz de dizer, ou a família, no caso de uma criança, que não tem essa capacidade de discernimento, mas é sempre a pessoa que vai dizer o que ela pode fazer ou não, com laudo, sem laudo, ou apesar do laudo médico. Né? Então, obrigada. Muito obrigada, Fabiana. Agora nós iremos apresentar uma outra autora de um capítulo do livro, a Gabriela Zubelli. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Vou fazer a apresentação sua aqui. A Gabriela Zubelli, ela é mestre em arquitetura e urbanismo pela UFRJ. Ela é especialista em acessibilidade física e cultural. Ela possui especializações, participações em seminários, eventos relacionados ao tema da acessibilidade em várias partes do Brasil e em programas internacionais de capacitação no Reino Unido e Rússia. Destaca-se aqui no seu currículo o trabalho dedicado à acessibilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016, onde foi responsável por coordenar o controle de itens de acessibilidade nos projetos e nas obras das instalações municipais. A autora, que é a Gabriela, né, atua como diretora da Gabriela Zubelli Arquitetura Acessível, prestando serviço de consultoria em acessibilidade, desenvolvimento de projetos e execução de obras.
Desse modo, Gabriela, eu gostaria que você falasse para todos aqui que estão presentes, que estão abrilhantando aí essa noite, quais são os maiores desafios para romper com as barreiras arquitetônicas? Maravilha. Boa noite, pessoal. Os maiores desafios para a gente romper com essas barreiras arquitetônicas é realmente o fator humano. São as pessoas. São essas pessoas, né, que fazem escolhas em tornarem seus espaços acessíveis ou não acessíveis. São essas pessoas que julgam se as pessoas com deficiência podem ou não podem ir em determinado lugar. E é nesse lugar que moram aquelas perguntinhas, né? Mas eu preciso adequar isso? Ah, mas nunca vem uma pessoa com deficiência aqui. Será que eu preciso realmente fazer? Então, essas são perguntas que trazem um pensamento capacitista, um pensamento preconceituoso para com os espaços. E uma outra barreira também arquitetônica são os padrões que não incorporam pessoas com deficiência, os padrões construtivos, os padrões ensinados nas universidades, são padrões repetidos que não incluem as diferenças. E existe o oposto disso, que é o desenho universal. E é nesse lugar que mora, né, as diretrizes que incluem todas as pessoas e transformam os espaços em lugares realmente sem barreiras. Então, eu acredito muito que é na disseminação da importância da acessibilidade e da inclusão que a gente tem que trabalhar, na conscientização das pessoas, para que cada um entenda realmente a sua responsabilidade em prover acessibilidade, porque eu acredito que todos nós somos responsáveis por isso, e que isso não está num lugar, nem numa pessoa, essa responsabilidade, está em todo mundo. Eu acredito também que a arquitetura ela não pode ser um lugar de segregação. Ela precisa realmente incluir, sem diferença, de forma realmente a trazer a equidade. E prover acessibilidade, para mim, é realmente dar oportunidade de escolha. É que a gente não limite vida, né? Não limite experiências. Eu acredito muito também nas ferramentas do afeto e da empatia. Mas o afeto e a empatia no sentido da gente se importar realmente com a experiência do outro. Eu acredito que é preciso a gente permitir que todo mundo, independente de ter ou não uma deficiência ou mobilidade reduzida, possam realmente viver os espaços, ter experiências. E a minha experiência com acessibilidade, o meu interesse nessa área, ela surgiu na faculdade, mas depois eu tive um irmão que teve um acidente de mergulho e ficou tetraplégico, e aí eu comecei a vivenciar o que eu tinha aprendido na teoria, na prática, e isso fez muita diferença. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele na reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, e foi ali para mim que teve uma grande virada de chave que eu decidi direcionar minha arquitetura, uma arquitetura mais humana, voltada realmente para pessoas. Eu acredito muito nessa missão que eu tenho hoje, de disseminar esse conhecimento, e queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, de ter participado dessa obra. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Bom, agora nós vamos para mais uma autora, a Juliana Santos. Então, enquanto a Ju vai se preparando aí, eu vou apresentá-la. A Juliana, ela é natural de Guaxupé, Minas Gerais. Casada, mãe de 3 filhos, licenciada em música. Ela ia participar junto com a Fábia do acolhimento, mas a Ju teve um pequeno acidente com o dedo e não pôde, né, Ju? Mas no próximo ela vai participar. Ela é graduada em pedagogia, graduanda em comunicação social, jornalismo. Ela possui formação profissional como analista comportamental, life e business, coach e palestrante. Também é escritora do livro Enquanto a Cura Não Vem, colunista da revista A Empreendedora. Como voluntária, ela é líder da equipe de trabalhos globais para pessoas cegas e com baixa visão, para a General Conference Task Force of Seventh Day. Parte do seu trabalho voluntário consiste em ministrar palestras e workshops para públicos de todos os continentes, além de produzir material sobre o tema de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Atualmente,
mora com a família na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, onde ela trabalha em sua própria empresa, a Tecne Soluções Online. Ju, eu gostaria que você batesse um papo com a gente, como que você analisa o protagonismo da pessoa com deficiência na nossa sociedade? Olá, boa noite. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito mesmo, eu agradeço o convite e com ele a oportunidade, né, de participar dessa obra. Agradeço a presença de todos que nos assistem. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros na altura dos ombros, tenho os olhos claros, estou usando uma boina preta e um casaco de lã preto. O meu fundo é virtual, está com a foto da capa do livro apresentado nesta webinar. E respondendo a pergunta da Fabi, o protagonismo da pessoa com deficiência, bem como da família, eu julgo importantíssimo na busca por espaços cada vez mais relevantes na sociedade. A sociedade, de um modo geral, ela se move e atua pautada em rótulos e estereótipos. Isso é muito claro. Existe uma busca por identificação e rotulação como uma forma desesperada de estabelecer procedimentos padrões. E com relação à pessoa com deficiência, isso também acontece. E é um processo que vem de anos e anos de uma construção social. O rotular a pessoa com deficiência, de acordo ao imaginário sobre como seria a vida particular desse indivíduo ao lidar com o cotidiano, é uma forma de obter uma certa segurança na hora de se organizar quanto aos processos sociais. Então, o rótulo, nesse caso, ele tem a função de indicar qual lugar essa pessoa pode ocupar no teatro da vida, qual assento lhe está reservado, ou se ela sequer tem um lugar. E, além disso, também, né, determina o roteiro que ela deve interpretar, qual é o seu papel, qual a conduta ela deve seguir, e que muitas vezes é a única que lhe foi ensinada em razão da deficiência. E dessa maneira, né, os demais cidadãos também contracenam com essa pessoa estigmatizada, reforçando ainda mais esse papel. Eu já passei por algumas situações, principalmente no início da adaptação com a deficiência visual. Bom, na verdade, eu sou uma pessoa com deficiência visual desde que eu nasci, é uma condição congênita, degenerativa, progressiva. Mas digamos que o laudo da cegueira chegou a 7 anos, com o enquadramento da condição no âmbito legal e no âmbito da medicina. Mas o que aconteceu várias vezes, e ainda acontece, é das pessoas não acreditarem na minha deficiência. Falas do tipo, nossa, mas você nem parece cega. Na verdade, o que se quer dizer com isso é, você é cega e se parece comigo, uma pessoa, um ser humano. E isso deixa a pessoa em parafuso, porque vai contra tudo que ela aprendeu sobre a pessoa cega. E no conceito de algumas pessoas, eu fujo completamente ao estereótipo, ao rótulo, ou roteiro imposto por uma construção social em cima do avatar da pessoa cega. E quantas vezes eu me senti obrigada, né, pela pressão do meio, a vestir o uniforme social da cegueira, a fim de poder ter um minuto de paz na minha vida. Sabe aquela meia hora que você não está a fim de papo, que você quer ficar na tua, desfrutar a paisagem? Ou simplesmente vencer mais um dia como todo e qualquer ser humano? Então, para ter um pouco de sossego, e eu estou falando de momentos aqui pré-pandêmicos, quando o convívio social era muito intenso, né? Então eu colocava meus óculos escuros, abria minha bengala e fingia que eu não sou mãe, que eu não sou casada, que eu não sou profissional, que eu não tenho um curso superior, que eu não trabalho, que eu não tenho vida social, que eu não sou consumidora, que eu não sou um ser pensante, de preferência que eu não existo, por favor. E assim, né, os que estavam ao meu redor se sentiam mais à vontade para sentir pena de mim, para imaginar como minha vida é triste, sem sentido, para olhar para mim e exalar um suspiro, né, ufa, é só uma cega padrão. Basta eu seguir o manual de instruções da sociedade que vai ficar tudo bem, vai passar. Eu vou seguir minha vida perfeita e ela vai continuar invisível para mim. Todo ser humano, ele é passível de fugir aos padrões, tenha ou não uma deficiência. Eu não quero dizer com isso que os padrões sejam ruins em si mesmos, tá? De forma alguma, porque é necessário um mínimo de previsão de conduta a fim de se conviver numa sociedade com certa segurança e conforto. Eu vou um pouco mais além, vou um pouco mais profundo nesse diálogo. Tem um neurocientista chamado José Leon Croqui,
que ele fala sobre inclusão em temas afins, e ele utiliza um termo que eu acho muito interessante, que é a economia do esforço intelectual, que nada mais é do que a ação sem reflexão, que é uma característica proeminente do preconceito, seja ele qual for. E nesse sentido, é muito mais fácil atuar de acordo com o que você aprendeu desde sempre, aquilo que me ensinaram, né, os meus bisavós, avós, ou de acordo com o que eu vi na televisão, na mídia, nas redes sociais, na escola, enfim, do que parar para pensar de que o ser humano é extremamente diverso. O livre-arbítrio, a racionalidade, a psique humana e toda essa riqueza que compõe o ser humano é muito grande para ser etiquetada e embalada apenas olhando para o exterior, que é mais fácil. Difícil, complexo e trabalhoso é incursionar na jornada do conhecimento, do convívio, a fim de compreender o mundo daquela outra vida que não sou eu. Porque, na verdade, o nosso maior medo é nos encontrarmos com nós mesmos. Nós temos medo de nos conhecer, de enfrentar os pesadelos, de enfrentar nossa escuridão, nossas fraquezas, e ao nos relacionarmos com o outro de maneira profunda, sem economia de esforço intelectual, nós corremos um grande risco de nos encontrarmos a nós mesmos no outro. Porque, no final das contas, nós somos espelhos uns dos outros. E existe crescimento na convivência com as diferenças, e o crescimento dói, porque exige que você deixe para trás, né, suas âncoras, para poder sair do lugar. Então, o protagonismo da pessoa com deficiência, enquanto ser humano, com toda a sua diversidade, singularidade, e também o da família, né, desse indivíduo, é de extrema importância no processo de inclusão social, a fim de ir quebrando aos poucos com os padrões dos estereótipos, e que a convivência seja normalizada. Nós precisamos nos sentir confortáveis e livres para sermos quem somos e ocuparmos os espaços que desejamos ocupar através do devido preparo. Que cada um conquiste o seu espaço na sociedade com respeito e dignidade. E isso também não quer dizer que todas as pessoas cegas, por exemplo, serão como eu, farão as mesmas coisas que eu faço ou que terão a mesma vida que eu tenho. Porque se fosse assim, estaríamos incorrendo novamente no mesmo erro da rotulação. Portanto, e eu concluo, o protagonismo deve ser vivido, pautado nos princípios da liberdade e do respeito. E mais desse assunto você pode ler na íntegra, lá no capítulo que eu tive a honra e a alegria de escrever, intitulado O Capacitismo no Cenário dos Novos Paradigmas do Futuro. Muito obrigada. Agora nós iremos passar a palavra para uma outra autora do nosso livro, que é a Érica. A Érica é bacharel em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP. Ela tem aperfeiçoamento científico pelo Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP, especialista em práticas inclusivas na educação pelo Instituto Singularidades. Então, Érica, conte para nós aí como romper com as barreiras atitudinais neste processo de inclusão. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui. Também sou conhecida como Kika, sou mulher cisgênera, branca, tenho cabelo liso, comprido, estou com um blusão preto, o fundo é bege, de um lado tem planta, do outro lado tem prateleira com alguns objetos. Para começar, falar de barreira atitudinal é até muito doído, né? Porque é uma barreira que as pessoas... uma barreira não física, né? Que existe entre as pessoas que acabam levantando essa parede por conta de uns conceitos prévios que são concebidos sem informação real, sem informação verdadeira, né? É uma atitude que exclui, que produz discriminação e que generaliza. E, muito provavelmente, é a raiz de outros tipos de barreiras, de outras barreiras que impedem realmente a inclusão de fato. Essa barreira, infelizmente, também existe no contexto escolar, né? Existe bastante. E justo nesse ambiente que a gente deveria valorizar a diversidade. Para isso, a gente vai ter que desmistificar bastante a ideia de um trabalho homogeneizado, né? Porque as pessoas são singulares, as pessoas são diferentes. Então, que caminho a gente podia seguir para tentar romper essas barreiras? Em primeiro lugar, a gente tem que conceber a inclusão como um valor, né? Não só como uma ação.
E assim a gente vai poder começar a desenvolver projetos que consigam distanciar, né, todos os envolvidos da propagação dessas ideias que são generalistas, que são preconceituosas e que já estão mais enraizadas, né, que permeiam muito o cotidiano da sociedade. A gente não pode ter receio de lidar com essas questões diversas, né? Questões, por exemplo, heteronormativas, de capacitância, de racismo, que reproduzem essas ideias que são preconceituosas e que estão muito presentes, né, no nosso dia a dia. Esses projetos, eles vão ter que abraçar a escola como um todo, tá? Tem que pegar gestão, tem que pegar todos os funcionários, tem que pegar corpo docente, tem que pegar aluno, e esse projeto vai ter que sair desses portões, desses muros da escola, e vai ter que atingir a comunidade, para que realmente ocorra uma mudança de cultura, né? Dessa cultura velha, dessa cultura contagiosa, né? Dessa cultura de segregação, porque a gente sabe que a educação de qualidade, que é realmente a verdadeira revolução, a verdadeira transformação, ela não passa só pela excelência acadêmica, ela passa também pela conscientização, pelo acolhimento, pela representatividade, pela garantia de um espaço de fala, pelo respeito, pela inserção, né, de todos os alunos e alunas, pela ocupação da escola por essas pessoas de uma forma efetiva, né, uma ocupação de fato. Para impedir, inclusive, também, né, principalmente, talvez, que esses alunos e alunas eles continuem sofrendo esses preconceitos, né? Essa escola vai precisar transformar todo esse ambiente para que eles não sofram essas mesmas violências nesse outro espaço, né? Agora dentro do ambiente escolar e, né, nesses bancos escolares, e a gente tem que garantir a permanência deles, a gente tem que permitir, evitar que a evasão continue ocorrendo para que a gente inclua de fato. É um trabalho em conjunto, é um trabalho contínuo, porque a gente tem que fazer com que esse trabalho de inclusão ele não seja mais necessário no futuro, né? A gente tem que trabalhar e tem que estudar bastante para que esse tipo de trabalho não exista mais, porque só assim eu acho que a gente vai alcançar um nível de evolução, né, como ser humano, que vai ser um nível de evolução muito, muito, muito próximo do ideal. Tá? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Kika. Obrigada mesmo. Agora vamos para mais uma companheira, né? Mais uma autora. Eu fico muito feliz de tê-la conosco. Ela é uma grande parceira aí, né? Nossa conterrânea aqui de Piracicaba, parceira de outros projetos, que é a Michele Basso. Eu vou apresentá-la, tá, Mi? Ela fez um resumo do resumo desse currículo, porque eu já vi um currículo bem extenso. Eu olhei aqui e falei, nossa, ela resumiu. Então, vamos lá. A Michele é fonoaudióloga há 20 anos, com especialização em linguagens pela Faculdade de São Paulo. Ela é mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, terapeuta no conceito de reabilitação corporal e orofacial Castillo Morales, de Campinas, São Paulo. Terapeuta de IR Floor Time pelo Profectum Brasil, Estados Unidos. Instrutora júnior na abordagem da Inspirados pelo Autismo. Terapeuta pelo Prompt Institute, Estados Unidos. Idealizadora e fundadora do espaço Inspiração, aqui em Piracicaba. Membro da diretoria de comunicação social da ONG, né, do projeto Pernas Caipiras, na qual a gente forma aí um grupo bem interessante, bem legal. Mi, eu gostaria que você falasse para a gente qual o papel da família no processo de inclusão. Mas antes de você falar, Mi, vou só fazer uma informação. O pessoal pediu as redes sociais dos nossos autores, tá? Então, se os autores quiserem colocar aqui no chat, fique à vontade, mas nós também colocamos o site do livro. O livro tem um site,
para que vocês possam acessar e conhecê-los melhor. Obrigada, Vilmi, por favor. Boa noite a cada um de vocês. Quero dizer que é uma honra fazer parte desse time tão completo. São pessoas as quais admiro demais e que eu, não me julgo à altura deles e tenho aprendido muito. E o livro ficou muito bom mesmo. Quando eu li cada um dos capítulos, eu até me emocionei. E eu, sou uma mulher de cabelos longos, levemente descoloridos, estou de blusa preta e meu fundo está desfocado. Com relação à pergunta, Fabi, na família, né, no processo de inclusão, primeira coisa que a gente tem que pensar é na acreditação, né? Vamos dizer essa palavra, acreditar. Não é acreditar, mas dar crédito mesmo, acreditar. A família que acredita as pessoas que têm a deficiência, que compõem essa família, é o primeiro passo, porque se essa pessoa não recebe esse crédito da família, o que esperar da sociedade lá fora? Então, o primeiro passo é acreditar, acreditar que todo aquele potencial é possível. A segunda questão é a questão de oportunizar aprendizados. Então, quando a gente pensa em oportunizar aprendizados, não é só com relação a colocar a pessoa com deficiência e em contato com o meio e com o outro para ter aprendizados, mas colocar a pessoa com deficiência de modo que o outro tenha o aprendizado em estar com ela. Porque quando o outro não sabe lidar com a pessoa com deficiência, ele tem a deficiência de não saber, e a gente precisa sanar essa deficiência. Então, a família, quando ela traz a pessoa com deficiência para conviver em todos os lugares e dá crédito para que aquilo seja capaz de acontecer, porque às vezes a gente entende que ali tem vários sentimentos acontecendo, né? E cada um lidar com isso de uma forma e um tempo diferente. É preciso ter respeito por isso. Não existe cobrança em cima dessa família. Isso é injusto. Cada um acontece num tempo diferente. Mas, a partir do momento que eles dão crédito e dão oportunidade para que o outro esteja aprendendo com a deficiência, de não saber lidar com a deficiência, e a pessoa com deficiência possa viver nesses espaços, esse é o primeiro ponto. E a segunda questão, e a terceira questão é a questão da participação ativa da família. Quando a gente pensa nessa participação ativa, não é só no processo de mediação social da família e os outros ambientes que ainda não se habituaram ou que não têm domínio das ferramentas necessárias, que às vezes são importantes para a pessoa com deficiência, mas também na mediação e no trabalho de construção de uma elaboração específica para aquele indivíduo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa nos nossos paradigmas antigos de uma construção, de uma relação hierárquica e vertical, onde os médicos eram os detentores de todo o saber, ou o terapeuta era o detentor do saber, o professor o detentor do saber, e a família não sabe nada, ela não tem peso, ela não tem valor, ela não tem opinião nessa relação. A gente está olhando para uma relação vertical e hierárquica, que é um paradigma antigo, e que hoje a gente entende a integralidade, que não é só olhar para o ser humano como um todo, mas olhar para a ecologia em volta dele, e principalmente para essas relações transversais, onde o médico, o professor, os terapeutas e a família têm igual importância nesse papel, igual importância, juntamente com a pessoa com deficiência. É ali, naquele campo, onde todos atuam em conjunto, é que a gente pode construir um melhor ambiente, uma melhor inclusão verdadeira. E ao invés de esperar que a culpa seja de alguém que não deu conta sozinho. Cada um tem um pouquinho de um saber. Esse saber, ele pertence diferentemente a cada um de nós. E nós conseguimos fazer essa construção quando a gente compartilha esses saberes. E a família incluída nesse processo é determinante para o sucesso da inclusão. Eu espero ter contribuído. Muita alegria ter vocês aqui com a gente. E, mais uma vez, obrigada, Fabi, por idealizar. Paulo, obrigada por idealizarem tudo isso e convidar esse time fantástico. Nós que agradecemos aí a coragem
e a compaixão de todos aí nessa obra, né? Isso fica muito claro aqui com a palavra de todos, né? Cada um na sua particularidade, né? A gente sente isso, a gente vibra esse amor aí pela inclusão e que todos têm isso na alma e que a gente consiga, né? De todo modo, dentro das nossas possibilidades, alcançar aí a sociedade no mais amplo que a gente puder. Agora eu vou chamar uma outra colega, a Marie Zulian. Ela é terapeuta ocupacional, graduada em 1983 pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ela é psicopedagoga pela Unisal no ano de 2000, mestre em educação na linha de formação de professores pela PUC de Campinas. Ela é especialista em tecnologia assistiva, tendo coordenado o curso de pós-graduação oferecido pela Unicastelo entre os anos de 2005 a 2009, em São José dos Campos. Atuou como consultora do MEC, em Brasília, nas ações de implementação da política de educação especial na perspectiva inclusiva, mantendo-se como colaboradora direta destas ações neste setor desde 2011, e é dedicada a pesquisas e desenvolvimento na área de tecnologia assistiva. Ela também tem larga experiência na área da saúde física e educação especial, com ênfase nas áreas da tecnologia assistiva e acessibilidade, comunicação alternativa e inclusão. É também responsável pela empresa Capacita, onde atua como formação e capacitação nas áreas de apoio às ações de inclusão na escola, na sociedade e no trabalho. É também docente do curso de terapia ocupacional e fisioterapia e pedagogia desde 1999. Atualmente, ela atua como docente nos cursos de graduação de terapia ocupacional, fisioterapia, pedagogia da Universidade de Sorocaba, a Uniso. Mari, eu gostaria que você comentasse para todas as pessoas quais seriam as contribuições da terapia ocupacional no processo de inclusão. Primeiro, queria agradecer, estou me sentindo assim, cada vez mais honrada de participar desse trabalho. Cada vez que eu escuto um dos colegas falando um pouco do seu trabalho, da sua área de atuação, me orgulho um pouco mais de ter participado, de estar com vocês. Então, muito, muito obrigada pelo convite. E acho que agradeço a pergunta, porque quando alguém pergunta muitas vezes sobre o que é terapia ocupacional, já é um ponto de interrogação para muitas pessoas. A terapia ocupacional não é exatamente um curso, uma profissão muito conhecida. Interessante que somos primo-irmãos da fisioterapia, que todo mundo conhece. E, no entanto, por uma série de razões que não cabe aqui discutir, somos menos conhecidos. E aí eu queria falar que, antes de expor um pouco sobre como podemos contribuir, lembrar que eu trabalho já há muitos anos como militante mesmo da questão da inclusão, por N motivos, né, por questões pessoais, familiares e históricas mesmo. E é muito interessante a gente ver a evolução do processo, né? Quando começamos, eu vi vários colegas falando sobre os diferentes paradigmas, as evoluções, o modo de pensar, o modelo médico, a importância de, hierarquicamente, alguém dizer o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. E hoje, eu agradeço a Deus por estar vivendo um momento que ainda está muito longe de ser ideal, muito, muito longe, mas no qual a gente pode, pelo menos, pensar que quem decide o meu caminho sou eu. E quem escolhe o que eu quero fazer sou eu. Para onde eu quero ir ou quem eu quero ser. E, enquanto terapeuta ocupacional, essa questão do fazer é primordial. Se eu falar que a essência da terapia ocupacional é a própria ocupação humana. E pensar que a nossa grande questão, independente da área, adulto, idoso, saúde mental, saúde física, o que quer que seja, é garantir funcionalidade,
garantir que a pessoa, do modo como ela é, na sua singularidade, nas suas dificuldades, nas suas diferenças, seja não alguém que vai ou que está nos lugares, mas alguém que participa, alguém que constrói. E para isso acontecer, esse alguém tem que ter o seu fazer preservado. Então, enquanto terapeuta ocupacional, eu ensino já há muitos anos, trabalhamos nessa área, de garantir que o sujeito, independente das suas diversidades, independente das suas perdas funcionais, motoras, sensorial, qualquer que seja, ele tenha garantido uma condição de fazer aquilo que lhe é próprio para a sua faixa etária, para os seus desejos. Então, se eu sou criança, eu preciso poder brincar, eu preciso poder conversar com as pessoas, me fazer entender. Se eu sou mais velho, eu preciso poder participar socialmente dos grupos, eu preciso trabalhar. E isso independe se eu enxergo ou não enxergo, se eu ando com as minhas pernas ou se eu preciso de algum apoio para andar, né? Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que tem esta essência de procurar garantir funcionalidade. E dentro desse contexto, nós trabalhamos, a gente desenvolve ao longo da nossa formação alguns saberes, algumas habilidades muito peculiares e muito específicas que são de total contribuição para o processo de inclusão. Até porque não existe um TO que não pense que a sua meta final ou sua meta durante seja inclusão. Todo terapeuta ocupacional trabalha para garantir que o seu paciente, seu aluno, seu sujeito que faz parte da sua vida, seja praticante de vida, que seja atuante nos seus espaços. E aí, dentre as habilidades, nós temos várias que são desenvolvidas durante o curso de graduação, onde nós pensamos a pessoa e vemos a pessoa antes de qualquer característica, independente da sua faixa etária. E depois a gente pensa no fazer. De que modo, o que seria próprio para aquela pessoa, naquela faixa etária, pelo seu desejo, e o que ele é capaz de realizar sozinho, com autonomia, com independência, e o que ele não é. Quando esse não é aparece, nós somos muito treinados a pensar estratégias, metodologias, recursos que vão dar apoio, vão viabilizar esse fazer. Então, a isso a gente chama de tecnologia assistiva, né? E a tecnologia assistiva, com a qual eu me apaixonei quando eu comecei a minha carreira, há 40 anos atrás, né? Toda a vida, é pensar em criar uma maneira de garantir que a pessoa possa ser dona do seu fazer. Então, se ela não consegue se deslocar a partir das suas próprias pernas, que ela seja garantido, que a ela seja garantido o direito de se deslocar com algum recurso, uma cadeira de rodas, um andador, uma bengala, o que quer que seja, porque o que eu quero garantir é que ele se desloque. Se ele não consegue manusear o material pedagógico convencional das escolas, o que é muito comum, uma grande barreira nas nossas questões de inclusão, que lhe seja dado recursos diferenciados, que sejam feitos desde as adaptações aos que já existem, porque também a gente não pode pegar tudo que existe e jogar fora, então que a gente adapte, que a gente veja que fazer diferente também é bom, que a gente aceite segurar o lápis de outra maneira, que a gente aceite que ele não escreva, mas que ele use um outro recurso para manusear a leitura escrita, ou que ele use um leitor de tela para saber tudo que está se passando nas telas dos computadores. Então, pensar nas mais diversas formas de recursos e estratégias é a nossa grande habilidade no apoio à inclusão. Só que o recurso por si não faz nenhum milagre. Não existe um recurso para cego, um recurso para surdo, um recurso para uma pessoa que tem paralisia cerebral. Existem muitos mitos em relação a essa questão. E é nesse sentido que eu tentei trazer aqui uma contribuição, tentando contar
que o recurso de tecnologia assistiva, ou a estratégia, a tecnologia assistiva, para ela ser realmente um instrumento que favorece a funcionalidade, garante a inclusão, ela tem que ser bem escolhida e o recurso ou a estratégia ela tem que ser treinada a usar o recurso. Algumas pessoas entendem que se eu oferecer uma máquina de escrever braille, a pessoa vai sair escrevendo, como se alguém oferecesse um computador para mim fizesse com que eu soubesse imediatamente como faz para usar. É preciso que eu lance mão, faça as boas escolhas, faça bons treinamentos e garanta que todo o entorno enxergue a diferença como uma qualidade. Já pensou se fosse todo mundo igual? Que chato que seria? Então, em vez da gente ficar olhando primeiro para as diferenças, a gente tem que ver que beleza que é isso, né? Eu sonho com esse mundo um pouco diferente do que a gente ainda está chegando, né? Então, eu penso que a contribuição da terapia ocupacional, ela tem muito a ver com ferramentas. Ela tem muito a ver com a adequação de acessibilidade, eu compartilho com alguns colegas que aqui trouxeram, mas ela também tem muito a ver com treinar, capacitar, e é nesse sentido que hoje eu estou bastante envolvida, para que os recursos a serem pensados com inovação, com desenvolvimentos de baixa ou alta tecnologia, façam de fato o seu papel. Então, disso que a gente fala um pouco no nosso capítulo, onde a gente tenta apontar que a escolha e o treinamento, ele é tão importante quanto o próprio recurso. Caso contrário, a gente tem um monte de coisa de cacaré, abandonado em casa, porque não deu certo. E acho que a contribuição da teoria, eu poderia dizer várias coisas, mas acho que a principal contribuição, eu entendo que não existe terapia ocupacional sem inclusão. Perfeito, Obrigada. Maria, obrigada. Obrigada. Agora nós vamos para a nossa penúltima autora, se eu não me engano. É isso mesmo, a nossa penúltima, que é a Samara. Samara, vou apresentá-la, tá bom? A Samara, ela é Samara Igoia, bacharel em Geologia pela Unesp, mestre e doutora em Oceanografia Geológica pelo Instituto Oceanográfico, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP, especialista em práticas inclusivas na educação, pelo Instituto Singularidade, e ela é mãe da Laura. Então, Samara, eu queria que você trouxesse para a gente aqui como que as escolas podem efetivar o processo de inclusão escolar. Oi, gente, boa noite. Como já me apresentaram, eu sou Samara. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos compridos, cabelos escuros, estou com uma blusa lilás e o fundo desfocado através de um recurso tecnológico. Bom, embora meu currículo possa parecer um peixe completamente fora d'água dentro do mundo da inclusão, é aí que a gente precisa de inclusão, porque a gente precisa olhar a inclusão por todos os lados, em todas as áreas, em todos os setores da sociedade e da nossa vida. Isso é um reflexo direto, a gente vê nas escolas. Então, não adianta, a escola precisa entender o que é uma educação inclusiva, antes de mais nada. Né? Não basta você pegar o seu aluno, aceitá-lo, colocá-lo dentro da sala de aula e falar, pronto, agora eu sou inclusiva porque eu coloquei um aluno que seja neurodiverso, que seja uma pessoa com deficiência, ou que seja um superdotado dentro de sala de aula e ele está lá. Então, eu sou inclusiva. E não é verdade. Né? Ser inclusiva é muito mais do que isso, como vários outros colegas brilhantemente pontuaram aqui. Né? Então, a gente precisa ter uma palavrinha básica, que acho que foi a Gabriela que falou, que acessibilidade. Mas a gente sempre vai para acessibilidade no quesito arquitetônico, a gente pensa em rampa, a gente pensa em barreiras físicas, e é muito mais do que isso. Tem autores que apontam entre 6 a 8 dimensões distintas de acessibilidade. Então, por exemplo, isso que a Mari acabou de nos falar,
de tecnologias assistivas, de ser um cacareco que fica se você não usar com os devidos cuidados. E é verdade. O que a gente vai se comunicar? A gente está se comunicando aqui. A gente precisa de, por exemplo, Braille, a gente precisa da Fábia para Libras, né? Senão a gente não consegue se comunicar com toda a nossa comunidade que está nos assistindo, entre outros linguagens existentes, entre outros recursos. A gente precisa, dentro das escolas, flexibilizar metodologia. O que eu quero dizer com isso? É facilitar a vida da pessoa com deficiência, não isso é capacitismo, nem pensar. O que a gente precisa é ensiná-los, e a gente precisa aprender a ensiná-los muito bem. Então, a gente precisa flexibilizar conteúdo, a gente precisa adequar as melhores tecnologias possíveis para facilitar, mas como ferramenta, não como o fim em si. Então, isso é uma coisa super importante. A gente precisa pegar programação, ou seja, o que significa isso? O que eu tenho na escola que é uma política, que é uma regra ou uma norma que me exclua alguém? De novo, como a Carola pontuou bem no começo, e a gente pontua muito bem no capítulo, é que não é só o pessoal da educação especial, é todo mundo, somos todos nós já tivemos alguma dificuldade na vida em algum âmbito escolar, seja no quesito social, seja em algum quesito de conteúdo, isso tudo precisa ser visto. Se a escola quer ser considerada inclusiva, ela precisa não ter regras que excluam, normas que excluam, espaços que excluam e, sobretudo, preconceitos, estereótipos, estigmas que rotulem, como alguém também já pontuou, né? Então, a gente precisa quebrar atitudes, e a gente só consegue quebrar atitudes educando, formando, igualando, mas igualando com respeito e com liberdade de expressão de cada um. Aí a gente consegue, de fato, ter uma escola inclusiva. Aí sim a gente tem uma escola, né? Como a palavra deveria ser desde o princípio. Perfeito, Samara, muito obrigada, viu? Obrigada pela contribuição e pela participação no nosso livro. E agora nós vamos para a nossa última autora, a profissional Andréia Sancaco. Vou apresentá-la aqui, tá, Andréia? Então, vamos lá. A Andréia, ela possui graduação em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos de 2004. Aprimoramento profissional de fisioterapia aplicada às necessidades da educação especial pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, desde 2006. Ela tem mestrado em educação pela Unesp, em 2009, doutorado em educação pela Unesp em 2013, pós-doutorado em educação também pela Unesp em 2014. Atualmente, ela é fisioterapeuta do Centro Especializado de Reabilitação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Marília. Andréia, eu gostaria que você comentasse conosco sobre a importância da estimulação precoce para a criança com deficiência. Bem, boa noite a todos, né? Eu sou mulher, tenho descendência japonesa, né? Uso óculos, tenho cabelos longos, pretos, alguns fios brancos também, né? Tenho ao meu fundo uma porta castanha e um armário da cor mauve. Quero agradecer pelo convite, por poderes fazer parte dessa obra que está maravilhosa. E respondendo a sua pergunta, Fabiana, o sistema visual, ele é responsável por captar mais de 80% das informações do meio, né? Ou seja, nós somos muito visodependentes, né? E na ausência desse sistema visual, ou então da presença parcial deles, nos casos da baixa visão, então os outros sistemas que se encontram aí remanescentes, intactos, é que vão tentar suprir, né, a ausência desse sistema visual. O que nós sabemos é que nos bebês, né, os primeiros movimentos, ele ocorre quando ele tem o desejo de pegar algo,
quando ele olha para algo e começa os primeiros movimentos de cabeça, né? Então, a gente sabe que esse olhar, esse sistema visual, né? O fato de ver o brinquedo e ter a intenção de pegar, ou ter a intenção de acompanhar, de buscar, é importantíssimo para a criança. No caso da criança com deficiência visual, na verdade, ela nem muitas vezes consegue distinguir o seu corpo, por exemplo, da sua roupa, da coberta, né? Então, é importante que a gente estimule o máximo possível e que permita com que essa criança experimente os mais variados tipos de movimento. É importante que essa criança ela conheça muito bem o seu corpo, que conheça cada parte do seu corpo. Ela precisa saber que o nosso corpo tem eixos articulares, né? Que eles têm movimentos independentes, com graus de liberdade de movimento, e que tudo isso foi criado para que a nossa biomecânica do movimento fosse perfeita, para que a gente consiga ter um movimento com eficiência e que ele seja eficaz. Então, a gente precisa, na medida do possível, fazer com que essas crianças experimentem o movimento. Né? Então, e que experimente as mais diversas posturas. Então, se aquela criança está na escola, e a criança, ela aprende muito pela imitação. Então, como fica a criança com deficiência visual? Então, lá na escolinha, ou mesmo na creche, no berçário, enquanto as crianças estão brincando, né? É importante proporcionar a essas crianças com deficiência visual também participar das brincadeiras. Então, mostrar para ela, se tem alguma criança pulando numa cama elástica ou num pula-pula, então vamos mostrar esse movimento, conversar com ela, explicar como é feito cada movimento, passo a passo, fazer esse movimento junto com ela, para que ela vá entendendo, incorporando, conhecendo mais o corpo dela, conhecendo os movimentos que o seu corpo é capaz de fazer. Para que tudo isso? Porque nós queremos que lá, no final da aquisição das habilidades motora grossa dessa criança, essa criança ande com independência, com eficiência, né? Com segurança e que seja capaz de explorar os mais diversos ambientes, né? Que não haja barreiras para ela. E por que eu falo tudo isso? É porque eu, ao longo aí da minha experiência, né, trabalhando como físio, a gente tem notado algumas posturas diferentes, né, que chamam muito a atenção, principalmente nas crianças com deficiência visual, né? E aí foi o que eu desenvolvi no meu estudo de mestrado, que eu fui justamente avaliar como era o andar dessas crianças. Eu pude notar que a maioria das crianças, elas têm uma característica típica. O que é essa característica típica? É o andar com espaços um pouco menores, é o andar com pouca flexão de joelho, é uma cabeça um pouco inclinada para um dos lados, um pouco rodada, um pouco flexionada, a ausência do balanço dos braços, que é importantíssimo na nossa marcha, em termos de ritmo, de velocidade, né? Então, eu pensei muito nisso, nessas questões, em como melhorar tudo isso. Por quê? Às vezes, isso parece despercebido, fala assim, mas ela anda, né? Ela consegue explorar o ambiente mesmo desse jeito, mas a gente tem que pensar que ela tem uma alteração de postura, e que isso futuramente pode trazer danos para ela, né? Dores aí futuras, né? Presenças de deformidades, e que são coisas que eu acho que se a gente souber trabalhar bem ela desde bebê, que ela conheça bem o corpo dela, que ela experiencie os mais diversos, os mais diferentes tipos de movimento, talvez a gente consiga suprir isso. Então, foi pensando nisso, né, que eu desenvolvi aí, escrevi esse capítulo, né,
e espero aí poder estar contribuindo com todas as crianças com deficiência visual. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Andréia. Isso aqui, então, é a nossa equipe, né? São os nossos 12 colaboradores, os nossos 12 autores que trouxeram conhecimento e experiências nas mais diversas áreas. Eu fui fazendo algumas anotações aqui para que a gente pudesse fazer um fechamento, né? Para que a gente pudesse compilar tudo isso dentro de um fechamento. Então, do que vocês todos trouxeram, a gente destacou que é olhar para todas as fases, né? Olhar desde o bebezinho, desde quando o médico olha esse bebezinho, né? Entrega nos braços de uma família, até mesmo o último suspiro que ele dê da sua vida na fase adulta, na fase de idoso e assim por diante. Que é democratizar, que é dar acesso e efetiva participação na nossa sociedade a todas as pessoas, independente de qual for a condição, de qual for a sua raça, a sua cor, a sua religião, a sua orientação sexual, porque inclusão é isso. Inclusão não é incluir só a pessoa com deficiência. Nós estamos falando de inclusão, quando a gente cita a palavra inclusão, a gente remete a um grupo que está excluído, e não necessariamente seja só a pessoa com deficiência. Pode ser alguém que tem uma orientação sexual diferente da nossa, uma cor, uma condição econômica, né? Uma religião. Então, isso é inclusão. Então, que a gente democratize esses espaços e a vivência dessas pessoas. Não deixar ninguém para trás. Se nós estamos falando de inclusão, é para todos, e não só para um grupo específico. Ir além do diagnóstico. Então, é acreditar nas pessoas. Acreditar que todos nós temos potenciais. Somos diversos. Eu tenho um, Paulo César tem outro, Gabriela tem outro, Fabiana tem outro, e assim por diante. É acreditar nas pessoas, é dar as ferramentas adequadas para que cada uma possa se desenvolver. Tem uma coisa que eu não me lembro quem foi que falou, mas eu marquei e sempre me remete a uma citação que eu já ouvi. Quando a gente não inclui, a deficiência não é da pessoa, a deficiência é nossa, é de uma sociedade, é de uma escola, é de uma comunidade, a deficiência está fora dela, por isso que ela não está sendo incluída. Então, nós temos que repensar as nossas culturas, os nossos paradigmas, os nossos preconceitos. E nós temos que sair da nossa zona de conforto. Por que sair da nossa zona de conforto? Porque vai dar trabalho para nós. Nós vivemos numa sociedade que culturalmente ela é excludente. Então, hoje eu vou deixar aqui uma palavra para vocês. Tá? Então, eu vim pensando essa semana, que palavra, e eu trouxe uma palavra para vocês, que é a palavra esperança. Então, o que é a palavra esperança? A palavra esperança significa esperar. Só que nós, depois da fala de todos esses profissionais, o que a gente vai pensar? Que a esperança, ela tem que ser uma esperança operante. Então, nós vamos esperar, mas a gente vai esperar operando. O que é isso? Agindo, fazendo, colocando a mão na massa. Então, que nós hoje possamos sair daqui com a esperança operante, para que de tudo isso que a gente ouviu, de tudo isso que vocês vão encontrar no livro, que está riquíssimo, que vocês possam mudar a concepção de vocês. Nós vamos mudar dia a dia. Todos nós aqui, todos nós, os profissionais que estão aqui, mudamos dia a dia as nossas concepções. Quebramos paradigmas, rompemos as barreiras atitudinais. Então, que você, além de ter a esperança operante, que você também tenha as suas mudanças de atitude. E que só assim nós vamos conseguir colaborar com o processo da inclusão. Isso só fazendo um paralelo, né, a gente fica muito feliz aí até verificando a presença, não só dos autores, que a gente sabe da vivência, da paixão, carinho, amor, e que acredita na inclusão,
mas dos demais, né, amigos, parentes, alunos, conhecidos e outras pessoas que, porventura, a gente não tem um contato próximo, mas a gente já sente que isso está produzindo o efeito e que isso, de certa forma, propague cada vez mais. A inclusão não pode ser, como a Fabiane disse, a gente tem que ter uma esperança com ação, né? E se esses colegas e quem está acompanhando a nossa obra, que também avalie ela pela virtude de cada um dos autores. Que se houver alguma falha, por alguma razão, que essa falha passe despercebida, que você analise de fato o conteúdo que todos nós aqui, de acordo com a singularidade de cada um, quis demonstrar. Analise a obra com carinho, amor, e entenda que também, nesse aspecto, a gente está tentando promover a inclusão. Logicamente que aquele leitor que faça e que tenha esse olhar como nós desejamos para uma sociedade, isso certamente vai fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, igualitária e empática. Nós não estamos pedindo compaixão, né? A gente quer a inclusão. A gente não está pedindo benesse legal, né? Que é a minha área. Eu sempre vejo com muita ressalva, né? Quando a pessoa vai procurar o judiciário, já é um arrepio, né? Porque tem que ser a última razão de existir o judiciário. A gente tem que ter isso dentro de nós. Então, quando alguém com deficiência necessitar de um apoio nosso, que nós possamos ver isso para tratá-los de forma isonômica e não ter que sair aos berros pela legislação para incutir na cabeça de uma outra pessoa que ela está sendo capacitista e que ela não está atendendo ao anseio daquele seu irmão que precisa de um carinho, de um apoio, de um afeto e que também tem muito a nos ensinar. Então, a minha reflexão é sempre essa. Vamos analisar sempre a virtude das pessoas. Sempre a virtude e aquilo que a gente tem de potencial. Eventual falha, vamos procurar minimizá-las. E, se possível, dentro das nossas possibilidades, sempre que essas falhas possam ser polidas e atingir o benefício não só da pessoa, mas de toda uma sociedade. E para a gente concluir, eu tenho duas coisinhas para falar. A primeira, o Vinícius esteve conosco aqui, Vinícius Estreda, ele fez uma pergunta. Então, ele trouxe o questionamento sobre as políticas nacionais da educação e o retrocesso da nossa educação inclusiva. Então, Vinícius, eu vou falar um pouquinho, depois, se alguém dos nossos autores quiser complementar, fique à vontade. Nós estamos na luta, né? Numa luta bem grande, porque nós estamos num processo de inclusão. Então, a inclusão ainda, ela não é algo que a gente pode, 100% das escolas estão sendo inclusivas. Não, é um processo que vem ganhando o seu espaço, ganhando as suas políticas, incorporando, né, essas práticas. Assim como todo um processo, nós vamos ter aí ajustes, desajustes, mas o mais importante é que nós não desistimos, né? Que nós não fraquejemos, que a gente continue nessa luta, continue dando voz às pessoas com deficiência no seu protagonismo. O Vinícius é um deles, né? Tenho um grande orgulho de conhecê-lo, já fiz várias lives com o Vinícius, e a nossa luta está apenas começando, né? Eu acho que nós não podemos desistir, por isso o propósito do livro. E a segunda coisa é que o livro, nós colocamos já aqui no chat para vocês, o livro ele já tem um site, vocês podem acessar o site, lá vocês vão encontrar várias informações dos autores, quem nós somos, como tudo começou, e inclusive como entrar em contato com esses autores e como adquirir o nosso livro. Né? Hoje nós já tivemos aí alguns pedidos,
Fiquei muito feliz, né? Porque antes do lançamento o pessoal já estava querendo adquiri-lo e a gente fica muito feliz. Então, nós vamos colocar aqui novamente o link para vocês. E nos visitem, acesse o nosso site, adquira o livro, porque ele está riquíssimo. Acho que deu para a gente fazer uma pinceladinha, né, do que vocês vão encontrar aqui dentro. E que vocês possam nos ajudar nesse processo. Então, que vocês divulguem, que vocês compartilhem o que vocês ouviram, viram, escutaram e sentiram hoje, nesta noite. Colegas, vocês querem falar alguma coisa? Algum dos autores? Deixo espaço para vocês. Mari, libera o microfone. Ah, liberei? Ah, tá bom. Eu queria só lembrar que, como todos aqui militantes dessa causa, né, que contribuem cada um com base no seu saber, somos pessoas. Tal qual as pessoas com deficiência são pessoas, com diferenças, nós também somos. E as políticas, conforme o rapaz perguntou, elas são criadas, escritas, implicadas e aplicadas por pessoas. E as pessoas são falhas e também estão constantemente se reciclando e aprendendo. E eu acho que uma das questões que eu acho que o livro é fantástico, fantástico. Eu tive a oportunidade de lê-lo de ponta a ponta, estou honradíssima, e eu acho que mais do que o livro, é entender que a contribuição de todos vai além de olhar o que está acontecendo, apreciar, mas também ser operante no sentido de cobrar, no sentido de se manifestar, no sentido de não aceitar quando alguém, ou por algum motivo, em algum lugar, nos propõe retrocessos, nos propõe limites, nos dizem até onde podemos ir, ou a gente precisa, eu acho que a população brasileira está precisando aprender ainda muito se colocar, se manifestar. Falo muito isso nas minhas aulas, porque nós fazemos parte de quem constrói as leis, a partir do momento que nós levantamos a demanda. Quando nós só nos queixamos quietinho, nos nossos campos, pouco fazemos. Vamos ser barulhento. A gente tem que ser barulhento. A gente tem que fazer as pessoas nos enxergarem, né? Seja quem for. Então, quando se fala, eu tive a oportunidade de contribuir um pouco, e enquanto a gente vê que algumas vezes as coisas são construídas mesmo a contragosto de quem está lá construindo, mas é em função do barulho que se fez na solicitação daquela questão. Então, acho que para que a gente consiga continuar nessa luta, eu peço que as pessoas não se calem, sejam barulhentos, para que a gente possa, então, melhorar. Quem sabe, criar um mundo para todos e não precisar mais falar a palavra inclusão. É isso mesmo, a gente espera e deseja não ter que falar mais de inclusão. E quando a gente não precisar mais falar de inclusão, é porque, de fato, ela está acontecendo. Né? Então, que vocês possam disseminar todas essas informações, né? Mandar ecoar por aí mesmo, como a Mi disse agora há pouco, né? Para todos os cantos, e que a gente possa continuar essa grande luta e esperança com ação operante. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa noite, até essa hora, todos que fizeram parte deste livro, agradeço ao Paulo César que embarcou comigo nesse propósito, e nós desejamos a todos um bom descanso e uma boa noite, tá? Muito obrigada mesmo.